Vamos aqui seguindo com a análise das eleições de 2022. Agora a gente vai falar com Wagner Romão, professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp. Olá, Wagner, muito bom dia, seja bem-vindo aqui nessa análise no Jornal Brasil Atual. E, enfim, a gente vai conversar muito aqui sobre a política e você que teve uma experiência bastante próxima, né? Já que você foi candidato a deputado estadual pelo PT aqui no estado de São Paulo, para a Lesp. Agora a gente pode falar, já acabou a eleição, você conquistou aí 17.361 votos, e a gente já começa por aí, né? Pela sua experiência, né? De cientista político a candidato político. Como é que foi essa experiência, Romão? Marilu, bom dia, prazer falar com você, bom dia a todos os ouvintes também. Marilu, eu sempre, né, tive meu ativismo também na vida pública, né? A gente, além de estar na academia, de estar na universidade, eu acho que toda pessoa que é cidadã, cidadão, né, é muito importante que possa estar junto com as pessoas, com o povo, né, tentar buscar a transformação. E eu sempre tive isso comigo, né? Então sempre em paralelo às minhas atividades na universidade, militei, né? Me filiei ao PT há mais de 20 anos e foi uma grande experiência. Eu fui candidato a vereador aqui em 2020 em Campinas, a gente quase nos elegemos, eu estou na primeira suplência aqui de vereador e a candidatura a deputado estadual foi muito bacana porque a gente pôde fazer o debate sobre a educação pública e sobre a universidade em todo o estado, né? Eu acho que foi uma eleição em que a gente vai vendo gradativamente como o campo da esquerda, especialmente o Partido dos Trabalhadores, vai tendo uma aceitação maior, né, junto à população. Eu acho que 2016 foi uma eleição muito difícil, mas a eleição de 2020 e agora a eleição de 2022 não deixaram de ser difíceis, mas a gente tem um momento, assim, uma possibilidade de conversar mais com as pessoas, né, e de que elas possam dialogar. Eu acho que a candidatura do Lula foi muito forte aqui em São Paulo. A gente teve a importância da candidatura do Lula como uma candidatura que traz as pessoas para o debate, né? As pessoas querem falar do Lula, querem votar no Lula. Foi uma votação muito expressiva aqui no estado. E foi muito bom, daria para escrever um livro. Tá certo. E, Romão, agora a gente vai entrar aqui na discussão sobre o estado de São Paulo, né? A gente tem aí realmente uma situação inédita aqui no estado de São Paulo, né? A gente, depois de quase 30 anos, os tucanos deixam a disputa, né, para o comando do estado. A gente vai ter o segundo turno com o Tarcísio, que obteve 42,32% dos votos, e Haddad, 35,70% dos votos. Inicialmente, como é que você vê os tucanos fora dessa disputa e também desse resultado onde as pesquisas davam justamente o Haddad na frente do Tarcísio? Então, inicialmente, esses dois pontos agora, Wagner. Eu acho que a gente teve um enfraquecimento do PSDB aqui no estado, né? Especialmente ali, claro, isso já vem acontecendo desde 2018, em que o campo bolsonarista acaba engolindo, né, o PSDB aqui no estado de São Paulo e no Brasil, mas sobretudo aqui, que é o berço do tucanato, né? E acho que esse momento, isso foi se aprofundando ao passar desses anos, desses 4 anos. A passagem do PSB, do Márcio França, para o campo, né, petista, para o campo da esquerda, é uma passagem importante, porque ela consolida essa transição, né, do PSB, que estava no campo do PSDB e passou para o campo petista. Então, acho que isso é um elemento importante que enfraqueceu ainda mais o PSDB aqui no estado. E acho que, já passando por essa questão das pesquisas, né, e do crescimento do Tarcísio, eu penso que isso se deu no âmbito nacional também, né? Estava até escutando no rádio, numa outra emissora, agora há pouco, sobre essa questão se a pesquisa errou ou se a pesquisa não errou. Não se trata disso, né? Eu acho que é muito equivocada
E isso é mais um engodo que o Bolsonaro quer colocar nas costas das pessoas do campo da ciência, do campo da pesquisa, né, e do campo das pesquisas eleitorais também. Ocorre que há um processo subterrâneo, né, em que os bolsonaristas são muito fortes, que é esse processo de colar a imagem do Bolsonaro à imagem do próprio Tarcísio aqui no estado de São Paulo. Acho que é muito isso que explica essa passagem, né, do Tarcísio, que estava em segundo lugar nas pesquisas, para o primeiro lugar, com esses 42%, com essa votação muito expressiva, né? O Haddad continuou com seus 35%, 36% que as pesquisas apontavam, né? E acho que tem também uma mudança aí, acho que a campanha do Rodrigo Garcia foi perdendo fôlego, né? Cada vez mais perdendo fôlego, e esses votos transitaram também para o Tarcísio nessas últimas horas, né? Quer dizer, isso a pesquisa ela não consegue pegar o dia da eleição, né? A noite da eleição, o sábado, né? Que é um momento muito importante. No final das contas, muita gente, mas muita gente mesmo, decide o voto ali nessas últimas horas de campanha, né? A gente mudou, né? O modo como as pessoas se comunicam foi mudando ao longo desses últimos anos. O advento do WhatsApp, do Telegram, né, das redes sociais, as pessoas estão muito ligadas a esse modo de se comunicar. Isso faz com que as pessoas mudem de voto ou, né, ou façam a opção no momento já muito em cima da eleição, e isso não é captado pelas pesquisas. Então, acho que as pesquisas elas são um retrato de um determinado momento. Acho que é verdade, né, algo que também alguns analistas já disseram, que uma parte do voto bolsonarista ele não é captado pela pesquisa, porque há uma grande aversão, esse campo é contrário, né? Eles entendem que as pesquisas, né, são parte de uma estratégia comunista de dominação do mundo, quer dizer, que é um grande delírio, né? Mas, de fato, as pessoas não respondem, ou preferem não responder, né? Preferem omitir a sua opção. Então, isso é muito difícil também da gente aferir, né, em termos mais técnicos, assim, né? Então, eu acho que é um pouco isso, Marilu, né? O PSDB, né, que perde espaço realmente para esse campo, né, mais conservador ainda, né? Uma parte de uma população conservadora e até autoritária que tinha no PSDB a sua vazão de votos aqui no estado de São Paulo, acabou encontrando, né, um grupo político muito mais afeito à sua própria visão de mundo, né, que é o bolsonarismo, né? Então, isso aí é algo que a gente vai continuar vendo durante muito tempo, infelizmente, na minha visão, né, na política brasileira e na política aqui no estado de São Paulo também. Bom, falando ainda aqui no estado de São Paulo e das futuras alianças, né, a gente tem alguns números, enfim, da Simone Tebet, por exemplo, que poderão ser disputados os votos dela. Vou dar aqui o número, viu, Wagner? Falando em desafios agora para o Haddad em relação ao segundo turno para conseguir vencer o Tarcísio. Bom, o Lula conseguiu aqui no estado de São Paulo 47,54% dos votos, o Bolsonaro 37,99%, a Simone Tebet 8,11%. Traduzindo em números, são 558.748 votos da Simone Tebet e do Ciro Gomes, 297.973 votos, que ele conquistou 4,32%. Por que a gente está falando desses números? Porque esses números, para onde eles vão, né? Essas pessoas que votaram na Simone Tebet, no Ciro Gomes, para onde esses votos vão no que se refere às candidaturas? E agora a gente está aqui no estado de São Paulo analisando. Qual que é a tua avaliação, hein, Wagner, em relação a esse desafio agora do Haddad conquistar esses votos? Deixa eu comentar um pouquinho sobre a votação do Jair Bolsonaro, do Lula e da Tebet aqui no estado de São Paulo, né? O dado que eu tenho aqui é que Jair Bolsonaro teve 47,7% no estado, Lula 40,9%, mais ou menos, e a Tebet teve 6,3%, que dá uma votação de 1.625.000 votos, né, para a Tebet aqui no estado de São Paulo. Se o Lula tivesse mais 1.800.000 votos, né, ganharíamos no primeiro turno, né?
Então vejam como é importante esse debate agora aqui, pensando mais no estado de São Paulo, com esse campo político que votou na Simone Tebet, né? Eu acho que a Tebet, eu queria aqui fazer uma reflexão sobre esse crescimento da Tebet nos últimos momentos, na última semana, né? A gente viu, veja, o ambiente político ele está muito difícil, né? Quer dizer, as pessoas, a gente queria ganhar no primeiro turno para derrotar Bolsonaro, mas também assim para a gente poder ter tranquilidade. Eu acho que eu não estou falando aqui uma besteira, né? Tem muita gente que me falou sobre isso ao longo desses últimos dias. Ninguém suporta mais, né, o Bolsonaro e essa sua verborragia, essa sua violência verbal, política e assim por diante. E acho que a Tebet cresceu nos últimos momentos, né, e ganhou do Ciro, que vinha também numa postura muito, né, muito dura contra o Lula, contra o PT, né. Eu penso que porque a Simone Tebet mostrou nos debates uma postura muito mais racional, muito mais assertiva, né, inclusive nas falas dela, mostrando um raciocínio muito rápido, né, ali nas respostas. E acho que é muito importante que as pessoas que votaram na Simone Tebet, eu acho que, claro, uma parte dessas pessoas vai para o Bolsonaro, mas eu entendo que uma grande parte, acho que a maioria dos votos, pode ir para o Lula, né? Entendendo que esse voto ele tem pelo menos dois fatores que eu acho que são fundamentais das pessoas que optaram por votar pela Tebet. A primeira é a questão da mulher, né, quer dizer, do voto na mulher, do respeito à mulher, do respeito às mulheres, coisa que o Bolsonaro nunca teve, né? E, de outro lado, essa questão da racionalidade na política, né? E que acho também, não só a racionalidade, mas a ideia de que a política é negociação, de que a política é criação de consenso, né? De que a política ela faz parte do jogo político, isso, né? Essa ideia de negociação, de criação de consensos, de diálogo, né? Que é tudo que o Bolsonaro não mostra, é tudo que o Bolsonaro não expressa. Então eu tenho confiança que há uma possibilidade grande de que eu imagino que vai haver ali alguma discussão interna ao PSDB, à Cidadania e ao PMDB e ao MDB, né, que são os três partidos que constituíram a candidatura da Simone Tebet, e acho que pode haver uma migração dos votos da Tebet, em sua maioria, para o Lula. Vamos, né, que em números, se 1.600.000 votos da Tebet fossem todos para o Lula aqui no estado de São Paulo, que eu acho que não vai acontecer, não é a totalidade, mas a gente chegaria já muito perto do que o Lula precisa para ganhar no segundo turno agora, né? Então, acho que essa discussão é muito importante, realmente, o debate, o diálogo com quem votou na Simone Tebet. A tarefa do Fernando Haddad, né, é uma tarefa difícil, porque esse eleitorado do Rodrigo Garcia, me parece, pode ter uma tendência a votar no Tarcísio, né? Então, para isso, eu acho que é muito importante essas 4 semanas de debate, essas quatro semanas de proposição de ideias, né? Eu acho que é um tema muito forte, claro, eu estou no campo da educação. Haddad trouxe muito forte esse tema da educação. Se a gente for comparar com o que fez o governo Bolsonaro na educação, com o que fez o governo Lula na educação, com Haddad à frente, né, não tem comparação, né? Quer dizer, e acho que esse tema é um tema que pega muito, né, nas pessoas. Então, eu acho que a candidatura do Fernando Haddad ela tem que realmente se preocupar em ser propositiva, né, como foi, inclusive, no primeiro turno, e trazer as pessoas para o diálogo, para o debate. O que traz o voto para o bolsonarismo é um voto de pessoas que têm dificuldade de dialogar ou não querem dialogar, né? Então é um voto muito marcado por chavões, né, por uma certa visão da esquerda que é produzida nos círculos bolsonaristas já há muito tempo. Então nos resta, me parece, apenas o diálogo, apenas tentar trazer as pessoas para dialogar, para pensar o futuro, para pensar São Paulo e para pensar o Brasil.
E, Wagner, vamos falar aqui dos deputados federais mais votados aqui em São Paulo. Guilherme Boulos, né, do PSOL, conseguiu aí 489.971 votos, primeiro colocado aqui, mais votado. A Carla Zambelli, né, depois, em seguida, o Ricardo Salles, Eduardo Bolsonaro, delegado Bruno Lima. Bom, a gente está falando aqui de bolsonaristas, né, enfim, que conseguiram, né, o voto, e a gente destaca tanto o Boulos, né, que é do campo de esquerda, e também o Ricardo Salles, né, aquele que deixa passar boiada e conseguiu um número de votos assim expressivo. Como é que você, além do Tiririca, né, que conseguiu se reeleger, como é que você viu aí esses deputados no caso, e também o astronauta, né, que conseguiu aí também o cargo de senador por São Paulo? Eu acho que essa foi a grande surpresa, né? O caso aí da eleição do Marcos Pontes, e porque realmente isso a pesquisa não dava, né? O voto do senador entre os majoritários é o mais volátil, né? Sempre foi, a gente sempre teve surpresas nas eleições para o Senado. E acho que ele expressa isso que eu tentei falar na pergunta anterior, que era sobre o crescimento, essa transferência, né, de votos desse campo meio PSDB para o campo bolsonarista nessa reta final. E que a gente não, né, que a pesquisa que foi feita quinta, sexta-feira não conseguiu captar, né? Então, o voto para o Senado ele está muito amparado pelo voto no presidente e no governador. E as pessoas na pesquisa de opinião, elas sequer sabem, né, qual é o senador, ou uma grande parte, lógico, né, muita gente sabe, claro, mas uma grande parte não sabe que o senador está ligado diretamente a uma candidatura ao governo do Estado e uma candidatura a presidente, né? Eu mesmo, nas minhas andanças na campanha, muita gente se surpreendia com o Márcio França como senador do Haddad e do Lula, né? Quer dizer, por mais que a televisão fale, que o rádio fale, que as campanhas tenham falado, mas é muito difícil chegar nas pessoas, né? Essa é a grande dificuldade das campanhas, é a questão de como você chega, né, nas pessoas. Então, eu acho que à medida que foi se solidificando essa compreensão do eleitorado, né, de que o Pontes era o candidato ao Senado do Bolsonaro e do Tarcísio, ele foi crescendo e atropelou na reta final, né? E acho que as bancadas para deputado federal, né, a bancada para deputado federal, ela cresceu, a bancada do campo da progressista, da esquerda, né, mas tivemos aí esses campeões de votos ainda, a Zambelli, né, esse campo realmente bolsonarista, né? Veja a derrota da Joyce Hasselmann, né? Quer dizer, quem brigou com esse campo bolsonarista teve muita dificuldade de se eleger, não conseguiu se eleger, inclusive, né? Então, acho que isso mostra também, né, isso expressa essa polarização, né? Desculpa falar esse termo tão batido, mas essa polarização que está se configurando no estado de São Paulo também, né? Então, a eleição do Boulos é uma eleição muito importante, mais de 1 milhão de votos, é muito expressivo, né? É um forte candidato a prefeito na cidade de São Paulo, e a gente teve essa votação desse campo bolsonarista. E muito pouca gente que não fez parte desses dois blocos, né, conseguiram votações expressivas. Então, eu acho que ela apenas consolida, mostra a eleição para deputado e para deputado federal e estadual, ela tem muita conexão, sobretudo a federal, com a candidatura para presidente, para governador, né? Então, acho que ela expressa esse momento em que nós temos dois campos políticos muito bem definidos, um campo da extrema-direita, da direita e extrema-direita, e um campo, digamos assim, da centro-esquerda e da esquerda, né? É um campo mais maleável, em que há mais possibilidade. Por isso, eu acredito, Marilu, que essas 4 semanas vão ser muito importantes para que também as candidaturas a deputado federal, sobretudo, estadual, possam estar muito firmes, né, nas campanhas, conversando com as pessoas, retornando para os seus, né, locais, para suas bases eleitorais,
para fazer essa disputa, que acho que vai ser uma disputa muito importante. Eu acho que não tem nada decidido aqui em São Paulo, não, viu? Acho que a votação do Tarcísio realmente foi bem expressiva, mas não tem nada decidido. Acho que tem um campo de crescimento, um campo de conversa, um campo de diálogo, e a gente pode, né, ter o Fernando Haddad aqui como governador em São Paulo, que acho que será fantástico, né, para o Estado. Acho que está sem som, Marilu. Agora sim, Wagner, desculpe. Assim, só para a gente terminar, que a gente já está em cima aqui do horário, apenas citando, né, em relação aos candidatos aqui mais votados, a gente tem o Eduardo Suplicy aqui para deputado estadual em São Paulo, né, Eduardo Suplicy em primeiro lugar, o Carlos Gianazzi do PSOL em segundo, a Paula da bancada feminista do PSOL em terceiro, Bruno Zambelli do PL em quarto, enfim, só citando aqui para a gente não passar em branco aqui quem é que foi mais votado, e a gente agradece muito aqui a tua participação, Wagner, fazendo toda essa análise conosco, e um forte abraço para você, viu, Wagner? E parabéns aí pela sua luta aqui no estadual, né, para deputado estadual. Um forte abraço, viu, Romão? Obrigado, Marilu. Estava com saudade já de você e do pessoal, então fico aqui à disposição para a gente continuar conversando. Forte abraço. Com certeza, a gente vai te chamar novamente, já que agora já não é mais candidato, com certeza, viu, Wagner? Um beijo para você, saudade também. Estou aqui com o Wagner Romão, professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.